Essa é a parte 2 da nossa aula de conversão. Então, você deve ter acabado de assistir a parte 1. Se você não assistiu, você vá na parte 1 para entender o que eu vou falar daqui por diante, ok? Meu nome é Cristiane Lopes, para quem já me conhece, só confirmando aí, me apresentando. Então, eu acabei de apresentar para vocês a tabela de prefixos, e prefixos são afixos que vêm antes de uma unidade fundamental e que modificam o valor da unidade. Então, vamos voltar ao nosso problema inicial, né? Então, a situação que nós tínhamos problema é que nós temos que determinar o quanto 0,125 megavolts, o quanto isso vale em quilovolts. Então, vamos tentar determinar isso. Primeira coisa para entender, ó, aqui é volt e aqui também é volt. Então, a unidade básica é a mesma. O que está diferenciando é o que vem antes do volt, é o prefixo, que em número é mega e no número que eu quero descobrir tem que ser quilo. Então, eu não posso, por exemplo, converter grama para volt, porque se referem a grandezas físicas diferentes. Volt é a unidade fundamental que mede a diferença de cargas elétricas, de potencial ou de voltagem entre dois pontos, né? Então, nós vamos somente avaliar a equivalência se eu estou falando da mesma grandeza física, ok? Então, aqui nós temos os prefixos mega e quilo sendo usados para modificar o valor da unidade fundamental, que é o volt. Então, o nosso problema consiste em avaliar o quanto 0,125 megavolts, o quanto isso equivale em quilovolts, certo? Então, há diferentes métodos para fazer essa avaliação. Nós vamos escolher o mais simples, é um pouquinho trabalhoso, mas é o mais fácil de não errar. Então, se você sabe fazer outro método de conversão, você pode se sentir à vontade, usar qualquer um deles, desde que você tenha confiança, saiba, domine o método. Eu vou explicar só um, porque se a gente explicar todos, você não vai aprender nenhum, né? Pode ser análise dimensional, pode ser por escadinha, tem vários métodos. Eu vou usar o método de proporcionalidade, que a gente vai ver aqui como é, que é o mais fácil de entender, e se você sempre fizer da mesma forma, você nunca vai errar, ok? Então, ó, vamos começar a entender como fazer essa conversão. Você pega o valor que você quer converter, os 0,125 megavolts. O mega aqui, ele está em outra cor só para ressaltar que ele é o prefixo. E a gente quer mudar para quilovolt. Quilo também é prefixo. E ó, volt, volt. Então, isso está se mantendo, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, tá até aqui escrito para te organizar. Copie o valor a ser convertido e substitua o prefixo pelo valor numérico dele, por quanto vale. Então, o que é isso? Ó? Eu não quero converter o 0,125 megavolt. Mega é prefixo e ele tem um valor mega. Como é que eu vou saber o valor? Vamos olhar lá na tabela. Ó. Mega, o prefixo mega vale 10 a sexta, vale 1 milhão. Então, a gente vai lá e substitui o valor de mega por 10 a sexta, que é 1 milhão, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, certo? Então, ó, o valor 0,125 está aqui, dos dois lados do igual. O valor mega está aqui, 10 a sexta, e volt, volt. Então, veja que nós não sumimos com nada, nós não criamos nada. A gente apenas substituiu o valor do prefixo por quanto ele vale. Então, fizemos o primeiro, ó, copia o valor, está aqui copiado, igual, aí substituir o quanto vale o prefixo pelo valor numérico. Tá aí, não modificamos nada, perfeito. Não tenha preguiça de escrever tudo, senão você vai errar. Né? Segundo, relacione a unidade a ser alcançada, que é o quilovolt, eu não quero saber quanto é o quilo em quilovolt, com a unidade fundamental, ou seja, com a unidade sem prefixo. Vamos ver como é que é isso? Ó. Kilovolt equivale, esse traço equivale. Quilo vale 10 a terceira, vale 1000. Então, aqui a gente substituiu ó, a unidade que a gente quer chegar, quilovolts, equivale a 10 a terceira do volt, essa segunda etapa. A terceira etapa, ó,
pegue o valor a ser convertido, mas na sua forma sempre é fixo. O valor a ser convertido é esse, 0,125 megavolt. Ele não é igual a esse, só que aqui, ó, 0,125 vezes 10 a sexta volt está sempre fixo, né? E coloque embaixo da relação do item 2. Escolha o lado em que as unidades são idênticas. Então, vamos ver isso, ó. Copiamos aqui, ó, quilovolts equivale a 10 e terceira do volt. Agora, pegamos o valor a ser convertido aqui, ó, 0,125, na sua forma sempre fixo, vezes 10 a sexta volt. E colocamos aqui, ó, volt embaixo de volt. Aí, isto vai equivaler a x. Senhores, isso é uma regrinha de 3, ó. 1, 2, 3, nós vamos achar o quarto valor, tá certo? Então, montamos a regrinha de 3. Como é que a gente vai resolver isso? Montamos a regra de 3, agora a gente tem que determinar quanto que vale x. O x, ele está embaixo do quilovolt, então a unidade dele vai sair em quilovolt. Então, vamos lá, ó. Para resolver uma regrinha de 3, a gente multiplica em cruz, né? Então, aqui, ó, o x vai ser multiplicado pelo valor que tem aqui, ó, no lado oposto em cima dele, x vezes 10 a terceira. Coloque o símbolo de igual e vamos fazer o outro lado. 0,125 vezes 10 a sexta, quando não tem nada na frente, é 1, vezes 1 é ele mesmo. Então, aqui nós temos uma equaçãozinha de primeiro grau, na qual a gente pode resolver o valor de x e obter o valor de x. A ideia é isolar quanto vale x. Então, o x está sendo multiplicado por um certo valor. Para a gente isolar, quando ele está sendo multiplicado, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, vamos ver como é que é isso. Aqui está a regrinha de 3 de novo, a gente multiplicou em cruz. E agora, aquele 10 a terceira que estava multiplicando x, nós passamos para o outro lado dividindo o valor que está do outro lado. Então, agora, para resolver isso aqui é uma conta, são números que a gente tem que pegar o número de cima e dividir pelo de baixo, né? Aqui, eu vou fazer uma matemática, porque aparece assim, ó, potência 10 a sexta dividido por 10 a terceira. A base da potência, ó, 10, é a mesma. Quando a gente tem uma divisão, porque símbolo é divisão, de potências com a mesma base, nós podemos copiar o número da frente, que é 125, manter a base 10 e subtrair os expoentes. É o expoente de cima menos o de baixo. Então, eu estou usando uma regrinha matemática, ó, 0,125 vezes 10, elevado a 6 menos 3. 6 menos 3 dá 3, né, gente? Então, ó, isso dá 0,125 vezes 10 a terceira. 10 a terceira significa 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. 10 a terceira significa 1000, 0,125 vezes 1000. Fazendo essa conta, né? Lógico que a unidade é quilowatt, fazendo essa conta, 0,125 vezes 1000 é 125 kV. Né? Não esqueça de colocar a unidade. Como é que eu vou saber a unidade do x? Veja, ele está embaixo de quem? Né? As mesmas unidades têm que estar embaixo das mesmas unidades. Então, isso dá 0,125 kV. Certo? Então, voltando à situação problema, a gente acabou de determinar que 0,125 megavolts é exatamente igual a 125 kilovolts, tá certo? Nós conseguimos determinar essa equivalência para saber o quanto a gente precisava andar, se esse valor foi o valor requisitado para a compra do aparelho. Ok? Então, a gente continua na próxima aula, vendo um pouquinho mais, adicionando um pouquinho mais de complicador, mas se você está vendo isso pela primeira vez, se você está tendo dificuldade, volta e assiste, escreve o processo inteiro, vê se você consegue refazer sem olhar a aula, vê se você chega ao mesmo valor, né? Vê onde você errou, tá bom? Então faz esse exercício que vai ser muito importante para você entender o que a gente está falando.